Fala, gente boa, professor Dário por aqui. Esse vídeo é para explicar a você como aplicar a técnica do pendrive bootável para você reparar o Windows 7. Existem algumas situações em que, mesmo pelos procedimentos que eu explico aqui no canal, existem alguns outros vídeos que você pode explorar, ou se você já veio dele, sabe que os procedimentos acabaram, na verdade, não dando certo. E eu vou te passar a técnica de usar o pendrive bootável, porque como ele está com o Windows limpo, digamos assim, então você consegue aproveitar os arquivos desse sistema, do pendrive bootável, para aplicar no seu computador. E em boa parte dos casos, essa técnica resolve o problema, porque como o arquivo está limpo, ele subscreve alguns arquivos corrompidos, caso estejam. Eu espero que essa técnica ajude a você a resolver o problema no seu notebook Asus. Caso não, sinta-se à vontade para comentar abaixo que eu lhe darei algumas instruções e, se necessário, gravo um vídeo para lhe ajudar. Então acompanhe o passo a passo como criar o pendrive bootável e como aplicar o método de correção. Vem comigo. Esse pendrive aqui, vou ensinar você passo a passo como pegar um pendrive e transformá-lo em pendrive bootável, certo? A ideia é que você consiga, através desse vídeo, preparar o seu pendrive para ele ficar bootável, seja qual for o sistema. Na verdade, esse vídeo aqui é do Windows. Eu vou preparar um Windows para que ele fique bootável, mas a ideia, a base é a mesma para qualquer outra versão. Então fica comigo no vídeo que eu vou te passar todos os detalhes. A primeira coisa que você vai fazer é saber se ele pode ser formatado, se tem alguma informação. Se tiver, providencie, espeta no seu computador, no seu notebook e copia para outro local, porque nós vamos formatá-lo e ele vai ficar formatado para colocarmos os novos arquivos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é espetar aqui na porta USB. Ele vai reconheceu aqui. Como eu já tinha feito um teste antes, ele está aqui pronto para fazer a instalação de qualquer do Windows que eu coloquei aqui. Nós vamos fazer o seguinte: ele está aqui pronto, nós vamos formatar, já preparando ele. Assim que formatar, ele já vai se transformar em pendrive bootável. Para isso, nós vamos utilizar o programa Rufus, que eu vou deixar o link na descrição para você fazer o download do programa. E a instalação é muito prática, é só avançar e confirmar lá os termos de uso e fazer o procedimento. Vou digitar aqui Rufus. Eu estou utilizando a versão 3.13, mas fica a seu critério. A versão que tiver disponível, eu vou dar permissão, você utiliza. Ele vai abrir essa tela aqui e nós vamos fazer o passo a passo. Depois que você baixar, vem aqui, aqui é a página oficial. Vem aqui na opção Download, Rufus. A versão atual, no momento da gravação desse vídeo, é 3.10. Se tiver uma versão superior, você pode clicar sem problema. Vou clicar aqui para baixar. Ele vai escolher onde eu quero salvar. Vou escolher aqui a parte Downloads e vou fazer o download. Pronto, eu baixei o arquivo. Agora eu vou clicar para executar. Se perguntar algo que deseja executar, você clica em sim. Vou minimizar aqui e pronto. Bem, você vai escolher aqui o dispositivo pendrive. Eu deixei marcado aqui, tá com Windows 10 bootável, porque eu fiz um teste antes. Mas aqui você vai plugar o seu pendrive, é bom que só esteja ele plugado na sua máquina. Depois você vai escolher a ISO, no caso Windows 7. Tá aqui na minha área de trabalho. Ele já leu a ISO. Aqui ele já puxou algumas configurações padrão, sendo que para o Windows 7, na maioria dos casos, é o formato MBR e ele já puxa automaticamente BIOS. Mas se o seu computador ou notebook não aceitar o formato GPT, aliás, o formato MBR, você vem aqui no Rufus e refaz o processo marcando GPT. Depois escolhe o nome que quer. Vou deixar aqui o Windows 7 só para ficar fácil. E deixa as demais opções como padrão e clique em iniciar, e depois que concluir, você estará com o pendrive pronto. Agora que você criou o pendrive bootável, nós vamos dar início à etapa de reparo, certo? Porque o procedimento de reparar e formatar é muito semelhante. O que vai mudar é a opção que nós vamos escolher. Então, veja bem o que vai acontecer quando se der o boot pelo pendrive, como ele vai estar em primeiro.
você vai iniciar, ele vai abrir a tela como se você fosse fazer a formatação. Mas veja bem o que vai acontecer. Fez o pendrive, desligou. É interessante que você desligue para você pegar o tempo, certo? Vou ligar aqui e apertar o F2. No meu caso aqui é F2, mas nem todos serão F2. Às vezes, para a maioria dos notebooks, é F2, F10 também aciona muito, ou a tecla Delete. Mas você vai ter que fuçar aí. Então vou ligar aqui e ficar apertando F2, que ele vai entrar aqui no menu de BIOS, certo? Entrando no menu de BIOS, para a maioria dos casos vai estar também em inglês. Estando em inglês, você vai procurar por boot, que eu vou focar, boot de inicialização. Vou utilizar as setas para cima e para baixo, esquerda e direita. Para a direita, boot. Note que aqui ele dá um panorama e como existem vários modelos, então pode mudar. Mas é interessante que você perceba algo como boot opção. Aqui quer dizer qual é a ordem de inicialização. Boot quer dizer inicialização. Em primeiro lugar está aqui o Windows Boot Manager, porque ele é do Windows 10. Para que seja o pendrive, você vai ter que procurar. No meu caso aqui, ele está sinalizado com um Generic Flash. Mas se for, por exemplo, Kingston, aparece o nome Kingston, SanDisk, aparece SanDisk. De modo que você encontre qual é. Vou descer aqui com a seta. E aqui, ó, na verdade, em primeiro eu vou colocar ele, ó. E aí ele fica em primeiro, certo? É importante que ele fique em primeiro para inicializar. Para o Windows 10, ele tem que estar aqui como o EFI, certo? Existe também o normal, o modo padrão, mas para o Windows 10 é o EFI. Caso dê erro, você procura a outra versão, que é só o nome do pendrive. Mas por padrão é o EFI e o nome do pendrive para o Windows 10. Feito isso, aqui à minha direita ele tem a legenda e diz que F10 salva e sai. Então vou apertar F10. F10. Perguntou se eu quero salvar, vou botar Enter, já está sinalizado yes, ele vai reiniciar. Reiniciando, como está o pendrive, ele vai inicializar e já vai escolher o pendrive como primeiro. Quando ele carregar, ele vai pedir para apertar um botão. Você diz, aperta aí. Ele vai abrir. Lembrando que eu estou utilizando aí uma ISO, certo? Que eu tenho aqui. Caso você queira, vai estar na descrição para você fazer o download. É só seguir lá os procedimentos que eu deixo. Esse aqui é o Windows 7, certo? O bom dessa ISO é porque ele tem todas as versões em 32 e 64 bits. Normalmente você pode utilizar as versões STD ou você pode utilizar as versões STD ou OEM, certo? Aqui eu vou mudar para BNT2, avançar. Note que é um passo só. A formatação também segue essa mesma linha aqui. O que vai mudar é que quando eu avançar, em vez de eu clicar em instalar, eu venho em reparar o computador. E aqui em reparar o computador, nós vamos fazer os procedimentos. Aqui ele vai abrir diferente, porque a versão que eu estou utilizando é bem completa. Mas é só utilizar essa opção aqui, solução de problemas. Restaurar o PC, na verdade é opções avançadas, prompt de comando. Tem essa questão da restauração do sistema, mas se você seguir os procedimentos que eu passei em outros vídeos, onde eu falo sobre restauração do sistema, você só vai conseguir se for pelo reparar o computador. E se não estiver funcionando, o reparar o computador ou o Windows não recuperar, não vai funcionar. Então é melhor vir direto aqui para a opção prompt de comando. E aqui ele vai abrir, certo? O que nós vamos fazer inicialmente? Ele está aqui com a letra X, sources. Nós vamos digitar C, dois pontos. Do jeito que está aqui, dá um Enter. Note que ele mudou de X para C. Para a gente ver se realmente o Windows é a partição do Windows, eu vou colocar aqui dir, que é a abreviação de diretório. E vejo que ainda não é isso aqui. Então, vou colocar aqui D, dois pontos, dir. E agora sim, na letra D é onde está o Windows. Por quê? Tem essa parte chamada o Windows aqui. É só você seguir esses procedimentos que eu estou passando. Ele começa com X, eu coloquei C, dois pontos,
Ele mudou para C, aí eu digitei dir, que é a abreviação de diretório, e dei Enter. Aí ele trouxe o relatório do que tem dentro dessa pasta, desse disco local C, só essas pastas aqui. Não é a que eu quero. Então eu coloquei D dois pontos, dei Enter, depois dir novamente, que é diretório, e trouxe essas pastas aqui, ó. Entre elas o Windows, significa que essa unidade aqui D é a unidade do Windows. E aqui nós vamos colocar os comandos chk, ds, tirar o mouse aqui, chk, dsk, eu vou deixar na tela também para você ver, espaço /R. Não vou dar Enter aqui porque ele vai levar bastante tempo, mas esse é o comando. Vou deixar na tela para você e também vai ter um PDF para você executar. Tem também esse comando aqui, sfc espaço /scan now, que é escanear agora. Tem também um outro que é o do Disney Online, mas ele só vai funcionar se tivesse conectado à internet, e por esse método aqui da linha de comando não vai funcionar. Veja se esses dois procedimentos resolvem, se ele restaura o Windows. Caso não restaure, veja outros procedimentos que eu deixo aqui no canal, na descrição ou também no final do vídeo. Um grande abraço, outros vídeos estão aparecendo para que você continue conosco.